Boa noite, queridos. Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 3. Verso 1 ao verso 6. Apocalipse 3, do verso 1 ao verso 6. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale com os nossos corações. Que o teu Santo Espírito fale aqui nessa noite. Apesar de mim, da minha fraqueza, da minha limitação, de minhas falhas, ó Deus, mas por amor ao Senhor, por amor à tua palavra, para a tua honra e glória, que o Senhor possa falar nessa noite em nome de Jesus. E que nós, como tua igreja, nós que estamos aqui sentados para ouvir, a gente possa de fato ouvir o que o Espírito está dizendo. Não apenas um som, mas que a gente possa ouvir a tua doce voz nessa noite, nos chamando à vida em nome de Jesus. É confiado em ti, confiado no teu poder, que nós oramos e pedimos por isso. Amém. Amém. Imagina você descobrir que está morto. Foi isso que aconteceu com um senhor ali em Vila Velha, no meio desse ano, em maio desse ano. Depois de tentar comprar um celular 3 vezes, e ele foi negado a tentativa de comprar no seu CPF, porque toda vez estava dando que o CPF estava inativo. Então ele foi até a Receita Federal para resolver a situação, e chegando lá, ele descobriu que tinha uma certidão de óbito com o seu nome. Já pensou que situação, você chegar e ter uma certidão de óbito com o seu nome? E a reportagem conta que esse homem, então, teve que ir atrás de uma anulação, uma revogação dessa declaração de que ele estava morto, para conseguir a anulação da certidão, para depois conseguir o CPF, então, ele está vivo agora para poder comprar. Meus irmãos, agora pense vocês, quando Sardes recebeu em mãos essa carta. O susto, o medo, o choque certamente foi pior do que esse homem. Afinal de contas, foi o próprio Cristo quem estava dizendo para essa igreja que ela estava morta. A essa altura, os irmãos que já têm acompanhado as exposições aqui, as 7 cartas do Apocalipse, já estão familiarizados com o contexto geral de quando e como essas cartas foram escritas. João, o autor desse livro, ele escreveu quando estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição que havia à igreja. E o conteúdo dessas cartas a essas igrejas, João recebeu do próprio Cristo, mas não somente aquelas 7 igrejas. As exortações, os elogios, as recomendações que nós temos aqui, servem também para a igreja hoje. E se você pegar um mapa, você vai perceber que a ordem que essas cartas foram escritas e entregues não é aleatória. Havia uma estrada que saía da cidade de Éfeso, passava por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia,
e até chegar em Laodiceia. Nós estamos aqui então hoje na quinta parada, na quinta carta. E em Sardes haviam vários cultos pagãos. Várias deusas eram adoradas, eram cultuadas nessa cidade. Ártemis, Cibele, Deméter, Quéter eram algumas dessas divindades. Havia também, como nas outras cidades da Ásia Menor, culto ao imperador na cidade de Sardes. Além disso, nessa cidade havia uma grande comunidade judaica, uma comunidade forte, uma comunidade rica, uma comunidade influente. E como nós temos visto, esses três elementos, o paganismo, culto ao imperador e o judaísmo, costumava dar ruim para a igreja, costumava dar ruim para os cristãos, porque eram elementos que atenuavam, ou melhor, que agravavam a perseguição à igreja. Mas, na carta para Sardes aqui, nós não vemos nenhuma menção a uma igreja perseguida, a uma igreja que sofria oposição. E isso tem um motivo. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Não era uma igreja relevante na sociedade. E por isso ela não incomodava. Não era uma igreja que influenciava. E por isso a sua existência não causava impacto naquele lugar. A igreja em Sardes era café com leite. Ela não fedia nem cheirava. Ela se fingia de viva. Ela não se fingia de morta. E o Senhor Jesus, o supremo pastor, o dono da igreja, aquele que conhece, que vê, que sonda mentes e corações, que se importa, ele vai trazer aos irmãos de Sardes e a nós hoje um verdadeiro alerta, para que a igreja saia desse estado de morte para um estado de vida. E o que fazer para experimentarmos isso? Irmos da morte para a vida. O texto então nos aponta algumas questões. Primeiro, nós precisamos ter consciência da nossa condição espiritual. Assim como no início de todas as cartas, Jesus, que é o remetente, ele se apresenta de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que queria tratar com aquela igreja. Nós veremos isso daqui a pouco. E sem cerimônias, sem elogios, ele já traz de cara uma afirmação dura contra aquela igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras, que você tem nome de que está vivo, mas na verdade você está morta. Sardes era uma cidade famosa, e essa fama de Sardes vinha do seu passado. Naquela região passava um rio muito importante, de onde era extraído um ouro, e o ouro que era extraído naquela região de Sardes era famoso, era conhecido por ser um ouro puro. O comércio de Sardes também era famoso, reconhecido, principalmente o comércio de lã. Além disso, uma outra característica marcante daquela cidade era a sua geografia. Sardes estava situada no alto de um monte, uma verdadeira fortaleza natural. Havia uma muralha realmente natural em torno de Sardes. E era muito difícil, era impossível os homens conseguirem escalar essa fortaleza, de forma que Sardes era conhecida de forma estratégica como uma cidade militar. A sua fama é que era uma cidade segura, uma cidade invencível. E os moradores se gabavam disso. Os cidadãos de Sardes se gabavam dessa segurança e confiavam nisso. Porém, a cidade de Sardes foi destruída por um terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo. Foi reconstruída, mas nunca mais voltou a ser o que era antes. Nos tempos de João, quando ele escreve, Sardes vivia das glórias do passado. Era uma cidade que vivia da sua reputação, daquilo que um dia ela foi. E é exatamente essa descrição que Jesus faz dessa igreja. Ela tinha reputação que era viva. A reputação dela via de um passado ativo, um passado vivo, um passado animado. E a palavra nome aqui é justamente traduzida por reputação, ou seja, o nome dessa igreja, a reputação, o que se via dela, sua fama, suas ações, era de uma igreja viva. Era de uma igreja que estava indo tudo bem. Era de uma igreja aparentemente saudável. Era uma igreja que tinha adquirido nome na sociedade, era notável, era conhecida, as pessoas trabalhavam, eram envolvidas na obra. Não há aqui nenhum indício de que havia ameaça de Nicolaíta, de profeta Jezabel, de Balaão. Não. Aparentemente era uma igreja que estava indo tudo bem aos nossos olhos. Mas, meus irmãos, Jesus
vê diferente da forma que eu e você enxergam. Ele consegue ver o que eu e você não conseguimos. Como vimos na semana passada, ele sonda mentes e corações. E o seu diagnóstico para aquela igreja é que ela, na verdade, estava morta. Nós vamos perceber que havia um grupo nessa igreja que estava vivo, fiel, mas grande parte da igreja de Sardes estava morta. E é importante aqui nós gastarmos um tempo para explicar essa morte, porque morte na Bíblia é separação. E a morte, ela entra na história do homem como fruto do pecado. Nós vamos encontrar pelo menos 3 tipos de morte nas Escrituras. A morte física, que é essa separação que nós temos do nosso corpo físico, nós vamos voltar ao pó e vamos nos separar dos nossos parentes, amigos, essa morte que causa saudade. Há também a morte espiritual, quando o pecado entra no mundo, essa é a condição de todos os homens sem Deus. Eles não têm uma disposição natural de buscar Deus, de ouvir a sua voz, porque ele está morto. Morto não tem reação. Então ele ouve a palavra, ele ouve a pregação, mas não consegue responder positivamente a isso, porque ele está morto. Somente por uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, é que ele pode então receber vida e responder. A morte espiritual também é uma realidade. Mas a Bíblia fala de uma terceira morte, a pior de todas, que é a morte eterna, a separação eterna do homem de Deus, a condenação, o inferno. E quando olhamos então para a igreja de Sardes, e Cristo disse que era uma igreja morta, sim, haviam irmãos ali que estavam mortos espiritualmente, não eram crentes, e meu irmão, não se iluda. Hoje, na IPJC, na igreja presbiteriana, na igreja visível de Cristo, em outras denominações também, existem muitos mortos espirituais. Existe muita gente que não é crente de verdade, que não nasceu de novo, que não é uma nova criatura. Mas aqui, principalmente, Cristo vai tratar de uma morte relacionada com uma sonolência, com uma letargia, uma falta de vitalidade espiritual que aquela igreja estava experimentando. É algo muito parecido com o que Paulo vai tratar lá com Efésios, no capítulo 5, verso 14, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E o que pode nos levar para essa situação é a falta de relacionamento com Deus, é pecado não tratado, carnalidade, pouco compromisso com Deus pode nos levar a essa situação de morte, de sono, de estarmos adormecidos, de ficarmos indiferentes ao Senhor, à sua palavra. No verso 2, Cristo traz um indício aqui do que estava levando essa igreja ao estado de morte. Ele diz: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A forma como aquela igreja vivia, o que ela fazia, era detestável aos olhos do Senhor. Aparentemente, o culto era solene, as obras de caridade eram notáveis, aparentemente os irmãos trabalhavam naqueles ministérios, se envolviam, e era uma igreja que bombava, era uma igreja bonita, era uma igreja viva, era uma igreja animada, mas ainda assim, Cristo diz que as obras não eram íntegras na presença de Deus. E a palavra íntegra aqui tem o sentido de ser incompleto, faltava algo. E o que faltava aqui não era a ação da igreja. A igreja trabalhava, a igreja participava, os irmãos iam aos cultos, os irmãos se preocupavam com os necessitados, os irmãos ofertavam, os irmãos se envolviam, mas ainda assim, Cristo diz: suas obras não são íntegras, está incompleto, está faltando alguma coisa. E o que faltava para aquela igreja não era engajamento, não era ação, não era programação, mas o que faltava na vida daquela igreja era vida. Vidas devotadas ao Senhor, vidas quebrantadas diante do Senhor, vidas rendidas a Cristo, vidas que viviam uma vida de santidade, vidas que amam o Senhor acima de todas as coisas, vidas que estavam preocupadas com o zelo, não do seu nome, não da sua reputação, não da denominação, mas com o zelo do Senhor, em honrar ao Senhor, em glorificar ao Senhor. Os irmãos de Sardes tinham esquecido que o Senhor se agrada mais de um coração contrito e quebrantado do que sacrifícios. Que o Senhor se agrada mais de obediência do que sacrifício. Faltavam qualidades morais e espirituais naquela igreja.
As obras, as ações daquela igreja tinham a motivação e a fonte erradas. Não era uma igreja regida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Suas obras, suas ações se davam puramente por estratégia humana, pela força do braço. Eram guiadas pela carne, segundo prioridades do homem. E por isso aqui, meus irmãos, essa igreja é reprovada diante do Senhor. E diante dessa situação, muitos estavam acomodados. Não era de hoje que essa igreja estava nessa situação. Eles estavam mortos, inertes, anestesiados, acostumados em fazer por fazer, em manter as aparências, fazer a obra do Senhor sem compromisso com o Senhor da obra. E a menos que eles despertem para essa necessidade, o caminho que eles estavam trilhando era um caminho de morte. E o Senhor, que conhece aquela igreja, Ele dá uma ordem: olha, vigiem, prestem atenção, acorde, desperte para essa necessidade, para que vocês mudem de realidade. Hoje também, meus irmãos, o Senhor nos chama para que a gente acorde, para que a gente esteja atento à nossa realidade espiritual, à minha realidade espiritual, a como nós estamos enquanto discípulos, enquanto servos de Jesus. Como é que estão as nossas vidas? O que o Senhor tem visto em nós? Será que as nossas obras têm sido incompletas diante de Deus? Será que nós temos vivido somente de fama, de reputação, de crente, mas as nossas atitudes não têm mostrado realmente que nós somos servos de Cristo? Será que por dentro nós estamos mortos, estamos sonolentos, estamos fracos, sem vitalidade, sem alegria? O que o Senhor tem visto em nós? O que o Senhor tem visto em você? Nós precisamos acordar para a nossa realidade espiritual, para a nossa necessidade espiritual, se a gente quer sair de um estado de morte para um estado de vida. O Senhor Jesus também nos mostra que para mudar do estado da morte para a vida, nós precisamos mudar a postura diante do Evangelho. Veja o que diz o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus fala de 3 atitudes aqui que aquela igreja e nós precisamos ter diante do nosso estado, diante do nosso quadro espiritual. E uma advertência, caso essas exortações não sejam atendidas. Primeiro, Cristo fala que eles precisavam se lembrar. E esse era um exercício que não era difícil para a igreja de Sardes. Era uma igreja que vivia do passado. Eles faziam isso muito bem. Constantemente os irmãos de Sardes se lembravam dos tempos áureos, daquilo que eles haviam feito, daquilo que os pais, que os avós, que os fundadores da igreja haviam feito naquela igreja. As comemorações, as igrejas plantadas, os ministérios, as programações, as tradições, eles se recordavam de tudo isso. E, meus queridos, muitos dentro da igreja de Cristo hoje vivem também uma vida de lembrança. Vivem lembrando como era o meu tempo, quando tudo começou. Lá no início da IPJC era muito melhor. Lá no meu tempo, minha vida espiritual era mais animada. Olha, eu já fiz tanta coisa, eu já servi de tantas formas, eu já gastei tanta energia diante do Senhor, eu já contribuí nisso, já fiz isso, fiz aquilo, mas foi um tempo que passou, foi algo que ficou no passado, e hoje estão sem vitalidade, hoje estão mortos, estão inertes, porque, meus irmãos, lembrança do passado, por mais bonito que seja, não tem poder para mudar o presente e nos dar perspectiva do futuro. Somente a palavra de Deus, somente o Evangelho do Senhor pode nos dar transformação, pode nos dar perspectiva do futuro e pode nos fazer viver o hoje uma vida para a glória de Deus. É por isso que Jesus diz, olha, lembre-se, recorde-se, não do seu passado,
não daquilo que vocês fizeram, mas lembre-se, recorde-se do que vocês têm ouvido, do que vocês receberam, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, volte-se para isso. Mas não apenas lembre, aqui a segunda exortação, guarde isso. E aqui Jesus não está dizendo que o Evangelho tem que ser guardado numa prateleira, tem que ser guardado numa gaveta, que você tem que emoldurar e colocar numa parede, como se fosse algo místico. Não. Guardar aqui é no sentido de você observar, de você viver à luz do Evangelho, de você encarnar o Evangelho na sua vida, de forma que o Evangelho vai moldar o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras. Mas viver dessa forma só é possível se nós tomarmos a terceira atitude que o Senhor nos exorta a ter aqui: arrepende-te. Arrepende-te. Queridos, não há mudança de vida sem mudança de mente, sem transformação da mente, sem arrependimento. É isso que a palavra arrependimento significa, é metanoia, é transformar a sua mente, é ter uma mente moldada por Cristo, é pensar como Ele, agir como Ele, viver como Ele, de forma que o Evangelho molda a forma como eu e você vamos viver, vamos pensar, vamos nos relacionar com as pessoas, com o mundo, com a sociedade, com o trabalho, nos relacionamentos. O Evangelho vai transformando. Arrependimento não é remorso. Não é você pecar e ficar: ai meu Deus, estou perdido, olha o que eu fiz, vou perder a salvação, ai meu Deus, agora eu vou para o inferno, ai Senhor, e agora o que eu fiz? Não tem jeito para mim, não. E você até chora, você até se derrama, você até pede a Deus, mas daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, não houve arrependimento. Você está sentindo remorso, você está sentindo peso por aquilo que você fez. Arrependimento é você ter a sua mente transformada, e isso vai mudar também a atitude sua diante daquele que você fez. É você mudar a rota, mudar radicalmente. E o Senhor Jesus diz: olha, arrependam-se, vocês lembram, vocês guardam, mas vocês precisam também arrepender-se, vocês precisam mudar de vida. Porque, meu irmão, sem arrependimento, ouvir a palavra, você está aqui hoje à noite, você escutar mensagens minhas ou do melhor pregador, do pregador que você mais gosta, você ler os melhores livros, você se envolver dentro da igreja, em qualquer ministério, você fazer isso ou aquilo, se não tem arrependimento, tudo isso não passa de estética. Tudo isso não passa de formalismo, tudo isso não passa de cerimonialismo, tudo isso não passa de nominalismo, e não vai mudar nada na sua vida, porque você não se arrependeu, porque você ainda não foi transformado, porque o seu coração ainda está no seu pecado, está no seu prazer, está no seu desejo, e o Senhor Jesus nos chama a arrependimento. Arrependam-se. De forma que, se a igreja não se arrependesse, caso ela continuasse dormindo, morta, nessa condição espiritual terrível, o Senhor Jesus deixa um alerta: virei como ladrão, e vocês não conhecerão de modo algum em que hora eu virei contra ti. Como já foi dito, uma das características da cidade de Sardes era a sua posição geográfica estratégica. Ela estava no alto de um monte, onde havia uma verdadeira barreira natural que impedia as pessoas, exércitos, de escalarem. Até eles conseguirem, os guardas da cidade já tinham percebido e já tinham derrotado facilmente os inimigos. E eles se gabavam disso. Mas as duas únicas vezes que aquela cidade foi destruída, foi invadida, no ano 529 a.C. pelo rei Ciro, e no ano 218 a.C., pelo rei Antíoco Epifânio, se deu justamente porque essa cidade não vigiou. Não vigiou o único ponto vulnerável da cidade, que era um buraco que tinha naquela muralha. E por estarem dormindo, por estarem desatentos, na surdina, na calada da noite, aqueles exércitos entraram, invadiram e destruíram a cidade. Quando Cristo fala aqui para vocês vigiarem, para eles estarem atentos, senão eu virei como um ladrão, virei num momento em que vocês não sabem, eles sabiam do que Jesus estava falando, sabia do risco que era não vigiar. Quando nós olhamos nas Escrituras, essa expressão virei como ladrão, ele tem uma posição aqui escatológica, está falando aqui da volta de Cristo, a segunda volta de Cristo.
segunda vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E esse vai ser um dia, o dia derradeiro, em que não vai adiantar lembrar, meu irmão. Não vai adiantar guardar, não vai adiantar arrepender, porque o dia que Cristo voltar será o dia do juízo. O tempo de arrepender-se, o tempo de se lembrar do Evangelho, o tempo de se voltar para o Evangelho, de guardar, de mudar de vida, é hoje. Hoje é o tempo da gente consertar nossa vida com Deus. Hoje é o tempo de sondar os nossos corações e tomar essa atitude diante do Senhor, porque nós não sabemos quando Ele virá. Quando Ele vier, aqueles que estiverem mortos, aqueles que estiverem nessa situação deprimente, o que restará é juízo. É duro, mas é a realidade. É duro, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Qual tem sido a sua atitude diante do que você tem ouvido? Qual tem sido a tua atitude diante do Evangelho que você ouve nas pregações, que você estuda na EBD, que você tem estudado nos pequenos grupos, que você lê na sua casa? Qual tem sido a sua atitude diante da palavra de Deus? Precisamos mudar a nossa atitude diante do Evangelho. Precisamos lembrar dele, encarnar esse Evangelho e sermos moldados, transformados à luz da palavra de Deus. Mas Cristo também nos mostra que para mudarmos dessa situação da morte para a vida, nós precisamos levar a sério uma vida de santidade. Precisamos levar a sério uma vida de santidade. A despeito aqui do estado de morte da maioria dos membros da igreja daquela cidade, o Senhor Jesus apresenta aqui no versículo 4, que havia um grupo que se mantinha fiel, um grupo vivo, um grupo saudável espiritualmente. E uma das marcas desse grupo de irmãos, desses remanescentes fiéis, é que eles levavam uma vida de santidade. O texto diz aqui que eles não contaminaram suas vestiduras. Esses irmãos não deixaram de ser sal e luz. Eles não deixaram ser levados pelo relativismo, pela imoralidade, pela corrupção, pela ganância que a sociedade de Sardes era conhecida. Era um grupo pequeno, mas era um grupo fiel. Isso lembra uma expressão popular muito conhecida. Na verdade não é popular não, alguns atribuem essa citação a Chesterton. Chesterton, é isso? É isso aí. Que ele diz que o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Aquele grupo de irmãos, mesmo pequeno, eles não estavam preocupados em ir com a maioria. Eles não estavam interessados, se importando, mesmo que fossem escanteados, rejeitados, perseguidos, excluídos, eles tinham em mente que uma vida santa é uma vida que agrada a Deus. Meus irmãos, a causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição nem heresia, era o mundanismo, era o relativismo, o secularismo. Certa vez perguntaram para o pastor Francisco Leonardo, que foi um dos diretores do Seminário do Norte que eu estudei, e perguntaram o seguinte para ele: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? E ele respondeu: não. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Se a igreja fosse fiel de verdade, ela seria perseguida. A tranquilidade que a igreja de Sardes gozava naquela cidade era fruto da sua infidelidade. Era uma igreja que não fazia diferença. Era uma igreja que tinha se conformado com o mundo, tinha se amoldado com o espírito da época. Era um grupo que tinha suas obras incompletas, a vida era incompleta. No meio da igreja, nas programações da igreja, até ensinavam, até passavam o filme, a máscara de serem crentes, de serem servos de Deus. Mas por dentro, na rotina, no dia a dia, eles estavam longe do Senhor. Eles viviam realmente como mortos. Não viviam como discípulos de Cristo. A maioria dos crentes estavam
contaminados. Suas vestiduras estavam sujas, e isso aqui é símbolo de corrupção. O pecado tinha se filtrado na igreja em Sardes. Por debaixo de uma aparência piedosa, respeitável daquela congregação, havia impureza, havia pecado não tratado na vida daqueles membros. As vestiduras contaminadas aqui indicam uma ironia do Senhor Jesus àquela igreja. Uma das deusas muito adoradas na cidade de Sardes era Cibele. Para os irmãos terem ideia, para você cultuar, para você ir ao templo de Cibele, você não poderia ir com as roupas sujas, você não entrava. Você só entrava com roupas limpas. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, suas roupas estão sujas. Vocês não entram nem no templo de Cibele, quanto mais na minha presença. Aqueles irmãos estavam com as roupas limpas, eles entravam na presença de Deus, eles de fato eram santos. Eles de fato viviam em santidade, eles de fato viviam uma vida que agradava a Deus, e roupa limpa aqui é sinônimo de vida, de atitude, de conduta que agrada o Senhor. Esses crentes é que viviam em santidade. E meus queridos, nós precisamos levar a sério, a gente precisa falar mais sobre santidade, a gente precisa falar mais sobre santificação, levar a sério uma vida de santificação diante do Senhor. Nós precisamos lembrar mais do alerta que o autor aos Hebreus dá, quando ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos um povo santo, o nosso Deus é um povo santo, e chama o seu povo para ser santo como Ele é santo. Isso precisa estar vivo na nossa mente, toda vez que a gente negligenciar uma vida pura, uma vida santa diante de Deus, toda vez que a gente quiser brincar com o pecado, achar que não tem nada a ver, o Senhor requer de nós santidade. Esse é o padrão de Deus para a sua igreja, santidade. E santificação, queridos, é um processo. Não significa aqui que você não vai pecar nunca mais, mas significa que o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Se você é um crente em Cristo Jesus, tem a sua fé, a sua esperança, é uma nova criatura, você pode e deve vencer o pecado diariamente. Não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e isso é santificação. É diariamente você fazer morrer sua velha natureza, seus desejos, suas vontades, o seu pecado. Mas a maioria dos irmãos em Sardes estavam estagnados nesse processo. Estavam deixando de viver as bênçãos desse processo, de desfrutar de uma vida de comunhão com Jesus, de relacionamento profundo com Jesus. Essa promessa que há aqui, aqueles que não se contaminam, eles andarão de branco comigo, eu darei vestiduras brancas, isso é uma promessa futura. Nos mostra aí que nós seremos livres do pecado de uma vez por todas quando formos glorificados. Mas isso também é uma garantia presente. Aquele que vive uma vida de santidade, vive uma vida diante do Senhor, meus irmãos, ele anda com Deus. Ele tem relacionamento com Cristo, ele é conhecido por Cristo, ele é amado por Ele, é fortalecido por Ele, é aprovado pelo Senhor. Há promessas e bênçãos para aquele que vive uma vida de santidade na presença de Deus. E nós precisamos levar isso a sério. Seja sincero com você. Como é que você está nesse processo de santificação? Quando a gente pensa em santificação, a gente pode também classificar em 3 estágios. No passado, Cristo nos separou, nos tornou santos. Na verdade, a justificação. Ele nos declarou justos, nós somos salvos, fomos separados, nós somos santos. Um povo separado. Mas ainda não estamos completamente livres do pecado. Mas somos exortados a desenvolver a nossa salvação, a viver em santidade, e esse processo até o dia de Cristo voltar ou nos encontrarmos com Ele, é o que nós chamamos de santificação a cada dia, e
desenvolvendo a santificação progressiva, a cada dia nós irmos desenvolvendo, parecido cada vez mais com Cristo, fazendo morrer a nossa velha natureza, mas haverá um dia que seremos glorificados, não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas, e isso será maravilhoso. Nós estamos nesse segundo estágio, ou melhor, será que nós estamos nesse segundo estágio? Porque se você ainda é um morto espiritual, se você ainda não tem Cristo no seu coração, se você ainda não é uma nova criatura, você ainda precisa passar pelo primeiro estágio. E pedir ao Espírito Santo de Deus que opere isso na sua vida. Como é que está a sua vida de santidade? Você tem levado isso a sério? Você tem pedido isso a Deus? Às vezes a gente pede por tanta coisa, e não que não possamos pedir pela nossa saúde, pedir pelo nosso emprego, pedir por relacionamentos, pedir por bênçãos aqui. É lícito, o Senhor nos dá essa liberdade da gente orar, da gente pedir, mas quantas vezes nós negligenciamos as questões espirituais, aquilo que nós deveríamos priorizar? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está seu relacionamento com Deus? Se nós queremos mudar desse estado de morte para um estado de vida, nós precisamos levar a sério uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas Cristo nos mostra também aqui, em último lugar, que nós precisamos reconhecer que Cristo é o único que pode reverter essa situação. Se você quer mudar da morte para a vida, da sua condição espiritual hoje, para crescer espiritualmente, em relacionamento com Deus, com Cristo, você precisa entender que Cristo é o único que pode fazer isso por você. Como em todas as cartas, Cristo, ele se identifica com a necessidade daquela igreja. E a situação de Sardes era realmente crítica, porque Sardes era uma igreja sem vigor, era uma igreja que não tinha força, uma igreja que tinha perdido o propósito de sua existência, tinha perdido a função de ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus deixou claro que um sal que não salga, que não tempera, que uma luz que não brilha, que fica escondida, são inúteis. Não serve para nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Talvez você esteja vivendo assim hoje, vivendo distante do propósito pelo qual o Senhor te chamou para viver. Uma vida inteira na presença dEle, não apenas uma parte. Uma vida completa, uma vida plena, não apenas o seu nome, mas todo o seu ser ao Senhor. Mas o Senhor escreveu essa carta também, queridos, não somente para alertar essa igreja, não somente para abrir os seus olhos da sua condição espiritual, que era terrível, para alertá-la do perigo que isso significava, mas Cristo dá essa carta também para essa igreja, para nós hoje, para nos dar esperança. Porque há esperança, ainda há jeito para as nossas vidas, ainda há jeito para a igreja de Cristo, ainda há jeito para você que hoje está sonolento, está morto, está desatento, para você que está inerte, para você que está no marasmo, há esperança para você. Há esperança para você que está sem alegria, há esperança para você que está sem força, há esperança para você que está vivendo o seu pecado, há esperança para você, e Jesus quer te mostrar essa esperança hoje, e essa esperança é Ele. Essa esperança é Jesus Cristo. Por mais que a gente atravesse momentos de morte, como aquela igreja estava atravessando, existe esperança, existe possibilidade. E Cristo nos mostra que Ele é essa esperança. Ele é essa possibilidade de mudança. E Cristo se coloca aqui como aquele que é a solução para que a igreja saia daquele estado de morte. Primeiro, ele diz aqui que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Na literatura apocalíptica, o número 7, na Bíblia como um todo, é o número da perfeição,
é o número da completude, é o número da plenitude. Nós já temos visto isso ao longo das exposições das 7 cartas, essa expressão já apareceu. E quando Cristo diz aqui, afirma que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, essa é uma referência ao Espírito Santo, que procede do Pai e procede do Filho. Jesus, quando ele foi batizado, os irmãos vão se lembrar que o Espírito Santo veio sobre Cristo como uma pomba, batizou Cristo, ungiu Jesus. Jesus é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo de Deus, e é aquele que dá à igreja, ao seu povo, essa plenitude. Ele prometeu aos discípulos: quando eu for, eu vou deixar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando Jesus é assunto aos céus, no Pentecostes, o Espírito Santo vem a sua igreja, enche a sua igreja, capacita a sua igreja, e hoje ainda, queridos, Cristo, Ele oferece o seu Santo Espírito a cada um de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. O problema da igreja de Sardes era essa morte espiritual, era essa falta de vigor, era essa lentidão. Cristo é aquele que dava a possibilidade disso mudar, porque Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo que é o vivificador. O Espírito Santo que pode controlar o homem, que dá poder ao homem para viver uma vida que agrada a Deus. Somente através dele isso é possível. Nós já falamos aqui da deusa Cibele. E outra coisa que era atribuída a essa deusa é que havia a crença de que ela tinha poder sobre vida e morte. Havia uma lenda contada de que ela havia ressuscitado um dos seus amantes, e muitos criam que Cibele tinha esse poder de ressuscitar. Mas, meus irmãos, somente Cristo, somente o Espírito Santo pode dar vida àquilo que está morto. Somente o Espírito Santo pode transformar e pode nos tirar do lamaçal do pecado. Somente o Espírito Santo pode nos despertar para a realidade espiritual em que nós estamos e nos colocar em outros lugares, em lugares mais altos, em lugares mais próximos do Senhor. Somente Ele é capaz de reanimar aquele que está nesse estado de sono de morte. Um texto marcante, que ilustra muito o poder do Espírito Santo de trazer essa vida, é Ezequiel 37. A visão que Ezequiel tem do vale de ossos secos. Um cenário terrível, uma multidão, um exército de ossos, e aquele cenário de morte, aquele cheiro de morte, e o Senhor diz para o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, verso 4, profetiza a estes ossos, diz a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E o texto diz que quando o profeta, ele profetiza aqueles ossos, ele começa a ouvir o barulho de ossos se mexendo, e aqueles ossos indo se tornando forma de homens, os tendões se formando, e homens estavam ali, um verdadeiro exército. Mas ele diz que, apesar de estarem vivos, eles ainda estavam mortos porque faltava o Espírito. E o Senhor então diz, profetiza para que o Espírito venha. E ele profetiza, e o Espírito vem dos 4 cantos, enche aqueles homens, dá vida a um verdadeiro exército. E é esse o poder do Espírito Santo, queridos. Ele tem poder de dar vida àquele que está morto. Ele tem poder de animar aquele que está abatido, de dar alegria àquele que está triste, de dar força àquele que está fraco. Meus irmãos, o que nós temos aqui é uma exortação para que eu e você clamemos pelo Espírito Santo de Deus. Nós negligenciamos isso. O Espírito Santo de Deus é Deus, Ele tem poder, e nós precisamos clamar, Santo Espírito, vem encher a minha vida. Eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou desanimado, eu estou prostrado, eu não consigo vencer o meu pecado. Meu irmão, então peça ao Espírito Santo de Deus para te encher. Peça para que Ele venha controlar o seu ser. Peça para que Ele te capacite a viver uma vida que agrada a Deus. Peça para que Ele te encha de alegria, que Ele te encha de paz, que Ele mostre o caminho que você deve andar. Peça ao Espírito Santo que Ele mude a sua realidade espiritual, para que não seja mais de morte, mas de vida, vida abundante na presença de Deus. Cristo é a solução, porque Ele nos dá o seu Espírito.
Mas também ele diz aqui porque ele é aquele que tem as 7 estrelas, e as 7 estrelas aqui são os anjos da igreja. Isso representa, meus irmãos, que Cristo é aquele que é o dono da igreja. Ele tem o controle sobre a liderança da igreja. Ele tem o controle sobre a sua igreja. É Ele quem governa a igreja. E o Senhor se importa com a sua igreja. Nós temos falado isso. Uma das grandes marcas dessas cartas é mostrar como o Senhor se importa com o que está acontecendo com a sua igreja, com o que acontece ao longo da história, como Ele conduz a história da sua igreja, como Ele conduz a minha e a sua vida. O Senhor se importa com o que a gente faz. E Ele tem poder para mudar a história do seu povo. Ele tem poder para mudar a história da sua igreja. Ele tem poder para mudar a minha e a sua vida. Ele tem poder para nos fazer vivos novamente, para reanimar-nos, para nos renovar, para nos dar esperança. A igreja de Sardes havia perdido o foco, que era Jesus Cristo. Meus queridos, todas as vezes que nós perdemos de vista que o foco das nossas vidas, que o foco dessa igreja, que o foco da nossa pregação, que o foco daquilo que a gente faz é Jesus Cristo, a gente corre o sério risco de ter vidas mortas, de viver só de aparência, porque aquele que é a fonte de toda a vida não está no lugar que deveria estar. Nós vemos aqui a centralidade de Cristo e como Ele precisava estar no centro da sua igreja, para que aquela igreja pudesse experimentar vida abundante. Há um verdadeiro apelo aqui para a igreja se voltar a Jesus Cristo, render-se a Jesus Cristo, viver os propósitos de Cristo. Essa é a única esperança que eu e você temos, se a gente quer mudar a nossa realidade espiritual, é Jesus Cristo. Gostaria de concluir, meus irmãos, perguntando mais uma vez para você. Nós ouvimos sobre isso pela manhã, e o Senhor mais uma vez traz essa palavra nessa noite. Como é que nós estamos espiritualmente? Qual é a sua condição espiritual? Será que você tem enganado a você mesmo? Você não está enganando ninguém. Você não está enganando o pastor. Aliás, você pode até enganar o pastor, você pode até enganar a igreja, você pode até enganar você mesmo, mas você não consegue enganar aquele que vê todas as coisas, que sonda mentes e corações. Ele sabe como é que você está agora, como é que está a sua condição espiritual. Você tem estado morto, você tem estado desanimado. Aquele que conhece o seu estado, que sonda o seu coração, somente Ele é capaz de reverter isso para você. Peça ao Senhor que sonde, que mostre para você, mas não somente isso, peça que Ele te capacite, peça para que Ele te dê forças, porque existe esperança. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Ele se agrada disso. E essa noite é a noite. É o momento que Ele tem dado para você que você se atente para isso e para que você mude. Para que você não seja pego de surpresa. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de voltarmos para o Senhor. Assim como a reportagem no início da pregação, nós podemos passar por essa situação de ter o nosso CPF cancelado. Afinal de contas, a menos que Cristo volte, sejamos arrebatados ou trasladados como Enoque foi, nós vamos morrer. Nosso CPF vai ser cancelado, vai ficar inativo. Nosso nome no livro dos vivos aqui não vai acontecer mais. Não terá mais. Mas, meus irmãos, aqueles que experimentam de vida aqui hoje, uma vida que o Senhor promete hoje aqui, para mim e para você,
nunca terá o nome apagado no livro da vida. Nós podemos até ter o nosso nome apagado aqui, mas no livro da vida, escrito com o sangue do Cordeiro, o nosso nome nunca sairá. E essa vida que Ele nos promete, ela pode ser desfrutada aqui hoje e agora. Você não perca mais tempo. Não perca mais tempo vivendo na mediocridade espiritual que você tem vivido. Não perca tempo vivendo uma vida de um crente nominal. Não perca seu tempo. Mas que o Senhor nos desperte a viver a vida que Ele já conquistou para mim e para você. Amém?